Bem-vindos a mais um Eco Entrevista. O Estado da Nação está aí e os fundos estruturais são uma peça fundamental para garantir e ajudar a melhorar o Estado da Nação. O Plano de Recuperação e Resiliência é um desses fundos com 16,6 mil milhões de euros que rapidamente, assim que Bruxelas der luz verde à sua reprogramação, passarão para 25 mil milhões. Também temos o PT 2030, que é o novo quadro comunitário de apoio, a que somam mais 23 mil milhões. E há ainda que continuar e acabar de executar o Portugal 2020. Para falar de todos estes temas, temos connosco o Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate. Muito obrigado por ter aceito esta entrevista. Temos o Primeiro-Ministro sempre bastante otimista relativamente à nossa capacidade de execução dos fundos europeus. Temos o Ministro da Economia a reconhecer que estamos ligeiramente atrasados nos pagamentos do PRR e temos sistematicamente o Presidente da República a alertar para a necessidade de não perder esta oportunidade. Em que é que ficamos? No entusiasmo do Primeiro-Ministro ou nestes alertas que nos vão chegando? Muito bom dia, Mónica. Obrigado também pelo convite do ECO, por estar aqui presente a falar deste importante tema que obviamente tem a ver também com o Estado da Nação e com a forma em como, portanto, está a implementação destes importantes fundos que de facto contribuem para incrementar o crescimento económico, o emprego. O objetivo destes fundos é exatamente focado nesse principal objetivo. Depois terão, obviamente, outros objetivos mais instrumentais, mas obviamente que relativamente ao PRR, a questão do crescimento económico e da criação de emprego é, na sequência da recuperação necessária da pandemia e da crise económica e social que foi gerada, um importante instrumento financeiro de política pública para ser implementado. Temos apenas uma pequena correção relativamente à introdução, é que a adenda, a atualização do PRR irá fixar-se nos 22 mil milhões, não nos 25 mil milhões, sim. Mil milhões, atualmente nos 16,6 e, portanto, este incremento, e certamente teremos a oportunidade depois de falar dele com mais detalhe, irá fixar, portanto, a dotação global nos 22 mil milhões. E, portanto, desde logo, isto acumulando com o pacote dos fundos da coesão, o novo quadro plurianual que irá até 2029, portanto, o PT 2030, introduz aqui um desafio grande para o país, um desafio que é positivo do ponto de vista de haver disponibilidade financeira para investir, que é isso que o país precisa, é uma variável importantíssima do ponto de vista de crescimento económico e do ponto de vista de criar condições para as gerações futuras terem mais desenvolvimento económico, que ao fim e ao cabo é este o ponto, ou seja, não basta crescer, basta também criar desenvolvimento económico, bem-estar social, e esse é um importante indicador que às vezes não se fala e portanto, passamos a ser tão materialistas que nesta sociedade focamos excessivamente nos números e esquecemos do objetivo dos fundos em si. E o PRR tem muito disso, ou seja, tem muito de criar condições, de criar uma economia mais inclusiva, criar, portanto, condições para poder gerar desenvolvimento económico nas novas gerações, na saúde, na habitação. Temos investimentos avultados, que obviamente são estratégicos, são investimentos estruturantes, que levam tempo a serem concretizados e, portanto, daí o otimismo e o pessimismo. E, portanto, se queremos transmitir uma ideia de que da execuabilidade deste plano, do benefício deste plano, nós temos que ser verdadeiros, temos que ser transparentes e colocar este investimento ou este plano conjugado com os fundos da coesão como sendo um plano que vai necessariamente incrementar, por um lado, e do ponto de vista mais imediato, o crescimento económico,
e por outro, ter resultados em termos de desenvolvimento económico nas gerações futuras. Mas tendo em conta que nesta reprogramação se aumentou precisamente a ambição do plano, não só aumentando as verbas que Portugal vai ter de executar em virtude das alterações dos cálculos, mas também porque o Executivo decidiu recorrer a uma fatia mais generosa de empréstimos, isso torna ainda mais difícil executar aquilo que já à partida era difícil de executar, certo? Porque temos mais dinheiro, mais metas, mais marcos, mais reformas para fazer no mesmo espaço de tempo, ou seja, até 2026. Sim, aumentámos essa ambição, isso foi um objetivo claro, que o próprio Governo caracterizou como sendo o aumento da ambição do PRR, não só justificar os incrementos necessários face à inflação, face ao contexto, entretanto, que surge após a implementação e após a aprovação do plano, que levou a atualizar alguns dados do ponto de vista de metas e do ponto de vista de custo estimado, para concretizar esses investimentos, e os investimentos estratégicos mantêm-se do ponto de vista de metas. Veja-se o caso da habitação, dos 26 mil habitações, mantém-se esse objetivo. Houve necessidade de incrementar com mais dinheiro, daí recorrer a empréstimos ou através de necessário complemento do Orçamento de Estado, em algumas circunstâncias que vai ter que ser um complemento para executar esse objetivo. Mas essa é uma posição, digamos que haveria aqui justificação para baixar a meta. Isso poderia ser aceito pela União Europeia. E, portanto, não foi. Mas a opção de Portugal não foi essa, foi manter e aumentar essa mesma. Mas como está... Coloca o desafio e a fasquia mais alta. Mais alta. E como alguém que está no terreno, todos os dias com a mão na massa, a olhar para a máquina, explique-nos o que é que tem feito, tem demorado esta execução mais célere, porque é verdade, sim, que há coisas que dependem de concursos públicos e que, portanto, justificam alguma morosidade no processo. Há outras que, se calhar, poderiam ser um bocadinho mais rápidas. Estou, por exemplo, a pensar na questão da decisão de aumentar os montantes que são adiantados às empresas, por exemplo. Isso não poderia ter sido feito de forma mais rápida e logo à cabeça? Sim, poderia ter sido feito, não foi esse, na altura, portanto, o planeamento, dado que se esperaria que houvesse uma resposta mais rápida do ponto de vista de reembolso da apresentação de despesa por parte dos promotores. Que isso também chocou no problema da inexistência da plataforma onde os promotores o pudessem fazer. E eu acho que aqui é importante explicar esse aspecto. Portanto, o PRR tem um modelo de governação em que a gestão está centralizada numa entidade, que é a Estrutura de Admissão Recuperar Portugal, e que faz o reporte de toda a execução, quer internamente, quer externamente, para a Comissão Europeia. Mas depois temos uma descentralização da execução, ou seja, nós temos até agora, e esse número de entidades vai aumentar, 70 entidades públicas que se relacionam connosco contratualmente, assinaram um contrato sobre os objetivos e tempo para executar esses investimentos. E aí o aspecto de descentralização da responsabilidade da execução que está colocado nessas entidades. Essas entidades têm depois que ou selecionar, por exemplo, o caso das agendas mobilizadoras que falou, ou selecionar as empresas para executar os projetos, ou outras entidades, portanto, executam diretamente os seus investimentos. Portanto, são cerca de 70 entidades, e aqui temos uma diversidade grande de experiência, de know-how, de forma de atuação. E é aí que residem os problemas? Em parte, há muito trabalho a fazer aqui. Que nós nos temos vindo a perceber no terreno destas circunstâncias, porque quando contratualizamos com eles há uma assunção de um princípio que eles têm recursos e know-how suficiente para desempenhar essas tarefas, e portanto esse é o ponto, e portanto é importante que a administração pública tenha esse know-how, essa capacidade de saber fazer para desempenhar
a tarefa de emitir pareceres, desempenhar a tarefa de analisar um pedido de reembolso de um beneficiário final e fazer isto atempadamente de forma simplificada, ou seja, abolindo algumas questões mais burocráticas, mais administrativas que podem atrasar aqui o processo. E algumas entidades não têm muita experiência de atuação a este nível, ou seja, fazem esse trabalho e bem feito, mas dentro de uma cadência, dentro de um plano e dentro de um processo administrativo talvez mais ligado àquilo que é uma atuação mais burocrática do que aquilo que seria necessário para abolir algumas barreiras administrativas. E o que é que está a ser feito em concreto para tentar abolir essas barreiras administrativas? Portanto, por um lado, a estrutura de emissão está a imprimir e temos um plano de capacitação dessas entidades. Portanto, para ir ao encontro de encontrar soluções, e aqui, como digo, a diversidade é muita e temos que ter capacitação mais bilateral. Olhar para as equipas, para as equipas que eles devem ter. Existe até um despacho de criação de contingência destas entidades para contratação de recursos humanos específicos para trabalhar nestes investimentos do PRR. E, portanto, e já agora, nesse parênteses, essa contratação, neste momento, vamos em quantas, que reforço é que já foi efetivamente conseguido? Não lhe consigo dar um número em concreto, porque não o tenho aqui e não vou agora dar, mas a ideia é que... mas ainda não se chegou àquilo que é necessário? Não se chegou àquilo que é necessário, nem ao limite do quadro que ali está definido, que são 1.200 pessoas nestas 70 entidades. Portanto, E no caso específico da plataforma do IAPMEI, vamos voltar aqui um pouco atrás também para nos focar um pouco nas empresas. Quando é que é expectável? A plataforma já existe, já está neste momento a funcionar em pleno. Quando é que é suposto que os reembolsos aconteçam? Porque uma coisa é o momento da submissão, de pôr os papéis, e outra coisa é quando o dinheiro vai chegar efetivamente às empresas. Quando é que acha que isso vai acontecer? Assim, aquilo que os dados que temos reportados pelo IAPMEI em termos de planeamento, que a submissão dos pedidos pedidos de pagamento irá acontecer até final deste mês, portanto, entrarão portanto, os pedidos de pagamento, os primeiros pedidos de pagamento já com despesa executada, porque existem muitos projetos que estão já em adiantado estado, digamos, de realização, que é normal, tiveram o projeto aprovado e avançaram, e bem, e ainda bem que o fizeram, porque... mas, assim garantem que em 2026 estarão concluídos. Exatamente, e portanto, agora esse reembolso de despesa tem que ser validado e comprovado pelo, neste caso, beneficiário intermediário, como nós designamos no modelo de governação do PRR, que é o IAPMEI. Exato. E, portanto, eu aqui só lhe posso falar daquilo que é o histórico, que também lidava com o IAPMEI nos sistemas de incentivos no passado, Exato. para ter 2020. E aqui tínhamos um prazo de 30 dias úteis para analisar pedidos de pagamento feitos por empresas. Que era Ou seja, é expectável que, por exemplo, nos próximos meses, assim que a plataforma esteja, digamos, em velocidade cruzeiro, que de repente haja de facto um salto muito efetivo nos pagamentos aos beneficiários finais? Esperamos que sim, acreditamos nessa possibilidade e, portanto, e na eficácia exatamente do cumprimento destes prazos normais ou usuais historicamente de apreciação dos pedidos de pagamento. Neste momento o Governo está a trabalhar com que meta de execução do PRR este ano? O Governo tem avançado uma meta de 4.900 milhões. Existe acumulado. Existe a percepção, ou seja, politicamente vai ser difícil de explicar às pessoas que assim que houver a reprogramação do PRR, naturalmente as percentagens vão baixar porque o bolo aumenta, é matemática pura, mas politicamente isto não é tão simples assim. Está a ser feito algum tipo de explicação ou de campanha para sensibilizar as pessoas para esta percepção de que de repente os níveis de execução, quer seja medido, versão metas e marcos, quer seja de pagamentos aos beneficiários finais, vai baixar, apesar dos esforços de aceleração dos pagamentos? Esse é um bom ponto, é uma questão importante e a questão da comunicação e da informação é muito relevante porque aquilo que eu vejo,
portanto, em colegas seus e outros meios de comunicação social, por vezes, existem dois fatores que não ajudam a criar ou a transmitir a verdade, portanto, ou a deturpar um bocado o sentido da realidade da execução do plano. Por exemplo, tenho visto recentemente números falando de 30 mil milhões que o PRR irá ter, ou que tem, e que só ainda executou cerca de 2 mil milhões. Portanto, isso é completamente uma comparação que eu não sei qual é que é a referência dos 30 mil milhões. Não percebo, mas ainda recentemente um jornal fala desses 30 mil milhões como sendo aquilo que o PRR tem disponível. E portanto, e aqui falamos sempre com uma necessidade de querer ver a transferência desse dinheiro como de um dia para o outro, ou seja, ainda nem sequer recebemos digamos que o fundo, mas já há uma exigência de que, na sociedade, de que ele tem que estar a ser transferido e colocado. Nós atualmente da Comissão Europeia recebemos 5 mil milhões, 5.100 e... Mas também não recebemos mais porque, em virtude do processo de reprogramação, o pedido do terceiro cheque foi ser feito de forma coincidente no tempo com o quarto. Também não foi preciso mais, porque também ainda não, só ainda conseguimos validar aquilo que é necessário em termos de comprovação. E ainda não tivemos dificuldade de tesouraria, ou seja, ainda não passámos esses 5 mil milhões para os beneficiários finais e diretos. Exato. E não passamos sem verificarmos a boa execução dos projetos, porque é isso que deve preocupar as pessoas. Ou seja, nós conversamos demasiado sobre o nível de execução e não nos preocupamos tanto com a qualidade da execução. Acho que é isso. A qualidade da execução vista a dois níveis. Por um lado, a boa execução e a regular execução, de acordo com aquilo que é a regulamentação aplicável, evitar situações desconformes, irregularidades, fraude, corrupção portanto, estes aspectos têm que ser tratados com muito compliance, digamos, com alguma burocracia, é certo, mas que é necessária. E por outro lado, depois aferir mais adiante, mas aí mais numa avaliação ex post, aquilo que foi o impacto gerado. Portanto, será interessante, por exemplo, olhar para o impacto gerado que as agendas mobilizadoras provocarão. Ou resultarão do ponto de vista de mudança, ou mudança, incremento, aceleração na estrutura do perfil produtivo nacional, do incremento das exportações, do aumento do emprego qualificado, efetivamente até desta ligação da transferência de conhecimento dos centros de saber, dos centros tecnológicos das universidades para as empresas, esta ligação virtuosa que é necessária e portanto, como é que ela aqui, sendo exatamente nestes projetos, sendo inovadora, passando a expressão, mas sendo inovadora, como é que ela vai ficar, como é que ela resultou, quais é que foram as experiências, as lições de experiência que podemos tirar daqui. Isso mais à frente. E eu acho que isto é que é importante. Acho que é importante. Se nós estamos a falar de investimentos estratégicos, não estamos a falar de gastos imediatos. Mas isso é uma das críticas que se apontam várias vezes aos fundos europeus, que os fundos são usados, e não exatamente os do PRR, mas até em quadros comunitários anteriores, em que os fundos europeus se substituem à despesa pública que deveria ser assegurada pelo Orçamento do Estado. Estou, por exemplo, a falar, um dos exemplos mais citados é o caso da formação profissional ou da utilização de fundos para fazer pagamentos de salários de professores, mas que são enquadrados dentro do Fundo Social Europeu. É uma crítica que reconhece, ou seja, podíamos ter garantido ao longo dos anos um maior princípio de adicionalidade aos gastos que são feitos aos investimentos que são feitos com fundos europeus. Nós temos algumas fraquezas enquanto país do ponto de vista de disponibilidade financeira, digamos, de receita de impostos, de orçamento de Estado, para podermos alavancar
mais aquilo que é a contrapartida nacional face àquilo que são os fundos. O aspecto da adicionalidade está cumprido. Não existe, não vejo que quer no PRR, quer nos fundos da coesão, que esse princípio fique ferido ou tenha sido ferido ao longo das décadas que temos assistido do ponto de vista da aplicação dos fundos estruturais. Se me pergunta se poderíamos alavancar mais ou ir mais longe, claro que sim. É sempre possível melhor. É sempre possível. E quem é que o consegue fazer? Os países que têm mais recursos do que nós para o fazer. E, portanto, o equilíbrio das contas públicas é fundamental aqui, tem sido fundamental nos últimos anos e, portanto, nós atingimos uma situação alarmística do ponto de vista de déficit público, e agora estamos a recuperar, e acredito que com o tempo, não estamos a falar se calhar ainda do PRR ou do PT 2030, mas tínhamos capacidade para depois podermos assumir um investimento público mais expansionista, desde que o Estado tenha essa capacidade para o fazer. Já que me fala em finanças públicas, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas não poderia deixar de lhe perguntar, já há uma ideia clara de como é que vão ser utilizados os 11 mil milhões de empréstimo adicional que o Primeiro-Ministro deixou como a porta aberta de que nós iríamos utilizar ainda no âmbito do PRR? Não temos ainda a posição do Governo transmitida à estrutura de missão relativamente a esse aspecto. Mas é em agosto que vamos ter que dar os números finais a Bruxelas sobre quanto é que queremos efetivamente usar de empréstimos no âmbito do PRR. Eu diria que é mais complicado do que isso. Ou seja, portanto, para incrementar mais a utilização de recursos além daquele pedido que foi colocado em maio, 26 de maio, à Comissão Europeia, isso exige que esse pedido tenha que ser reformulado. Ou seja, o que implicaria atrasar ainda mais os pedidos do terceiro e do quarto cheque? Implicaria certamente que a decisão da reprogramação fosse mais demorada. Neste momento Esta é a minha opinião. Estamos em cima da mesa com que timings para a espera da decisão de Bruxelas? Neste momento nós temos uma série de questões que estamos a esclarecer junto da Comissão Europeia. O processo de reprogramação e da atualização do PRR, e nomeadamente este aspecto que refere sobre a utilização ou não de mais recursos, cabe ao Governo, obviamente, é uma decisão política. Portanto, nós trabalhamos depois e após essa decisão política, que na prática foi formalizada a 26 de maio, que submetemos, e aí enquanto instrumento, digamos, de ligação à Comissão Europeia, a estrutura de missão submeteu essa proposta que o governo português preparou, para agora estarmos a discuti-la de uma forma mais técnica, com o grupo da Comissão Europeia, com os serviços da Comissão Europeia, de forma intensa, e que o temos vindo a fazer ao longo destes dias. E que não está fechada. Não está fechada essa discussão. Não arrisca um prazo para uma decisão? Não arrisco um prazo exatamente pelo seguinte, é que estamos a entrar num período de férias para a Comissão Europeia. Exato. E eles têm o bom comportamento de irem de férias e fecharem a porta durante umas semanas. E, portanto, isso o direito a desligar. Isso pode impactar com essa questão. De qualquer modo, acho que do ponto de vista de recursos e de implementação, esse não é um ponto que deva... Que neste momento vos preocupa. Que deva preocupar inclusivamente as entidades gestoras ou as empresas, porque temos capacidade de o fazer de tesouraria e temos a garantia também do Governo de encontrar sempre solução para que, mesmo que exista algum atraso no reembolso, encontrar uma solução para não faltar recurso para a concretização destes investimentos. E obviamente isso não vai acontecer. Fernando Alfaiate, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer conversar consigo. Esta Eco Entrevista chega ao fim, fique connosco. Obrigado.